Você acredita em maldições? Histórias tão intrigantes e cheias de mistério que parecem desafiar o tempo e a lógica? Desde objetos que carregam tragédias até eventos que perseguem famílias inteiras por gerações, as maldições sempre provocaram nossa imaginação. Mas e se esses relatos fossem mais do que lendas ou coincidências? Hoje, você vai conhecer as 5 maldições mais famosas da história. Cada uma delas carrega segredos, tragédias e enigmas que continuam intrigando especialistas e cativando curiosos ao redor do mundo. Prepare-se para explorar os mistérios do túmulo de Tutancâmon, o sinistro destino do diamante Hope e até as tragédias da família Kennedy. Fique até o final, porque o último relato pode mudar tudo o que você acredita sobre o poder do destino e o sobrenatural. Maldições têm fascinado a humanidade há milênios. Mas o que exatamente elas são? Em sua essência, uma maldição é uma crença de que eventos trágicos ou misteriosos estão conectados a uma força sobrenatural, destinada a punir ou perseguir alguém, um grupo ou até mesmo um objeto. De culturas antigas às modernas, histórias de maldições aparecem em praticamente todos os cantos do mundo. No Egito Antigo, acredita-se que quem perturbasse os túmulos dos faraós sofreria as consequências do além. Já na Europa medieval, as maldições eram usadas como armas espirituais, associadas à bruxaria ou feitiçaria. Até no mundo moderno, ouvimos relatos de objetos ou lugares ou amaldiçoados ou que carregam energias negativas. Mas por que as maldições nos atraem tanto? Talvez seja porque elas nos oferecem uma explicação para o inexplicável. Elas alimentam nosso fascínio pelo sobrenatural e nos conectam a algo maior, de algo que parece desafiar as regras do universo. Com isso em mente, vamos explorar a primeira história, da misteriosa maldição que cerca o túmulo de um dos maiores faraós do Egito. A maldição de Tutancâmon. Poucas histórias despertam tanto fascínio quanto a descoberta do túmulo de Tutancâmon, o faraó menino do Egito. Em 1922, o arqueólogo Howard Carter revelou ao mundo esse tesouro arqueológico, mas com ele, veio algo inesperado, uma série de eventos trágicos que ficou conhecida como a Maldição de Tutancâmon. Tudo começou com a morte de Lord Carnarvon, o patrocinador da expedição, apenas alguns meses após a abertura do túmulo. Ele teria sucumbido a uma infecção misteriosa, que muitos associaram à maldição gravada em inscrições no túmulo: "A morte virá em asas ligeiras para aquele que perturbar o repouso do faraó." E não parou por aí. Outros membros da equipe também enfrentaram destinos sombrios, acidentes inexplicáveis, mortes súbitas e doenças graves. Até mesmo visitantes ocasionais do túmulo relataram episódios assustadores. O caso mais intrigante foi o de Arthur Massey, um dos assistentes da escavação, que morreu repentinamente, levando muitos a acreditar que o túmulo realmente carregava uma energia negativa. Embora céticos atribuam esses eventos a coincidências ou até às condições precárias de saúde da época, o mistério permanece. Afinal, o poder das crenças pode ser tão impactante quanto os fatos. E se você acha essa história intrigante, espere até ouvir sobre o próximo item da nossa lista, um diamante que trouxe tragédias a todos que o possuíram. O diamante Hope. Entre os objetos mais enigmáticos do mundo, o diamante Hope ocupa um lugar especial. Esse deslumbrante diamante azul, com 45,52 quilates, é tão famoso por sua beleza quanto pelas tragédias que supostamente trouxe aos seus proprietários ao longo dos séculos. Diz a lenda que o diamante foi originalmente retirado de um templo na Índia, sendo parte de uma estátua sagrada.
Por essa profanação, o diamante teria sido amaldiçoado para punir qualquer um que o possuísse. E, ao que parece, a maldição cumpriu sua função. A história mais marcante envolve Luís XVI e Maria Antonieta, monarcas franceses que possuíram o diamante e encontraram um destino trágico na guilhotina durante a Revolução Francesa. Outros proprietários enfrentaram falências, mortes misteriosas e até assassinatos, como o comerciante Henri Philippe Hope, cujo nome batizou o diamante, e sua família, que perdeu sua fortuna pouco tempo depois. Mesmo nos tempos modernos, o diamante não escapou de sua fama sinistra. Quando foi adquirido por Harry Winston e doado ao Smithsonian Institution, muitos acreditaram que a maldição tinha sido finalmente contida. Mas será que um objeto pode realmente carregar uma energia tão negativa, ou tudo isso é apenas coincidência? A maldição do ônibus de James Dean. James Dean, um dos maiores ícones de Hollywood, teve sua carreira interrompida de forma trágica em 1955, quando perdeu a vida em um acidente de carro. Seu Porsche 550 Spider, apelidado de O Little Bastard, logo se tornou um símbolo de mistério e azar. O acidente ocorreu enquanto Dean dirigia rumo a uma corrida de carros na Califórnia. O impacto foi fatal, mas o que realmente despertou rumores de uma maldição foram os eventos que se seguiram. Depois do acidente, o carro foi desmontado, e suas peças foram vendidas para outros veículos. O curioso: essas peças pareceram levar o mesmo destino sombrio a quem as utilizou. 2 pilotos que compraram partes do Porsche sofreram acidentes graves logo depois de instalá-las em seus carros. Um morreu instantaneamente, enquanto o outro ficou gravemente ferido. O motor e a transmissão do O Little Bastard também causaram incidentes inexplicáveis, envolvendo falhas repentinas e acidentes misteriosos. E não foi só isso. Durante o transporte, o carro caiu de um caminhão e feriu gravemente um mecânico. Até mesmo quando foi exibido como peça de museu, ele continuou trazendo infortúnios. O local sofreu incêndios e vandalismos inexplicáveis. Seria o Little Bastard um carro realmente amaldiçoado ou apenas uma sequência de eventos infelizes? Essa pergunta permanece sem resposta. No entanto, se você acha que objetos podem carregar tragédias, espere até ouvir sobre uma família inteira cujas tragédias marcaram a história dos Estados Unidos. A maldição dos Kennedy. Poucas famílias na história americana evocam tanto fascínio e tragédia quanto os Kennedy. Com seu poder, carisma e riqueza, a família parecia destinada a um futuro brilhante, mas o que seguiu foi uma sequência de eventos trágicos que muitos acreditam ser resultado de uma maldição. A tragédia mais famosa foi a morte de John F. Kennedy, o 35º presidente dos Estados Unidos, em 1963. O evento chocou o mundo, mas foi apenas uma das muitas perdas devastadoras sofridas pela família. Antes disso, seu irmão mais velho, Joseph Kennedy Jr., faleceu em uma missão de guerra em 1944. Em 1968, Robert Kennedy, irmão de John, também perdeu a vida de forma violenta enquanto fazia campanha para a presidência. E as tragédias não pararam por aí. Em 1969, Ted Kennedy se envolveu em um acidente fatal em Chappaquiddick, que resultou na morte de Mary Jo Kopech, afetando permanentemente sua carreira política. Décadas depois, John F. Kennedy Jr. morreu em um acidente de avião, junto com sua esposa e cunhada. Alguns veem esses eventos como uma coincidência infeliz, explicada pelo estilo de vida público e arriscado da família.
Outros acreditam que há algo mais profundo e inexplicável. A ideia de uma maldição continua a alimentar teorias e debates, perpetuando o mistério em torno dos Kennedy. A maldição das franquias de terror. No mundo do cinema, especialmente nas franquias de terror, algumas produções ganharam fama por algo que vai muito além das telas, da suspeita de serem amaldiçoadas. Histórias sombrias de acidentes, mortes inexplicáveis e eventos estranhos envolvendo os elencos e equipes de filmes como Poltergeist e O Exorcista continuam intrigando tanto fãs quanto especialistas da indústria. Uma das maldições mais conhecidas é a da franquia Poltergeist. Durante a produção da trilogia, diversas tragédias atingiram os atores. Dominique Dunne, que interpretava a irmã mais velha no primeiro filme, foi tragicamente morta pouco depois do lançamento. Heather O'Rourke, a garotinha protagonista, morreu de forma inesperada aos 12 anos, devido a complicações de saúde antes da estreia do terceiro filme. Esses eventos alimentaram rumores de que os objetos usados no set, incluindo esqueletos reais, teriam desencadeado a maldição. Outra produção frequentemente citada é O Exorcista. Durante as gravações, um incêndio misterioso destruiu parte do set, atrasando a produção por semanas. Diversos membros da equipe relataram experiências estranhas, como barulhos inexplicáveis e sensações de mal-estar. Além disso, alguns atores sofreram acidentes graves ou mortes inesperadas pouco tempo depois das filmagens. Enquanto muitos acreditam que esses eventos são fruto de coincidências ou exageros, outros enxergam algo mais sinistro em jogo. Seria possível que a temática sombria desses filmes tivesse atraído energias negativas? Ou é tudo parte de uma lenda alimentada pelo público? Seja como for, essas histórias continuam a assombrar os bastidores do cinema. E assim como as outras maldições que exploramos, elas nos deixam com uma pergunta inquietante: vá até onde as coincidências podem ir? Ao longo deste vídeo, exploramos algumas das maldições mais famosas da história, desde os faraós do Egito até os bastidores das produções de Hollywood. Histórias como a de Tutankhamon, o Diamante Hope, a família Kennedy e os filmes de terror nos mostram que as maldições têm o poder de nos capturar emocionalmente, misturando curiosidade, medo e um toque de misticismo. Mas por que essas histórias exercem tanto fascínio sobre nós? Talvez porque elas nos conectem ao inexplicável, desafiando nossa compreensão racional do mundo. Elas nos fazem questionar o papel do acaso, do destino e das forças sobrenaturais em nossas vidas. E, acima de tudo, oferecem um lembrete de que, mesmo em um mundo guiado pela lógica e pela ciência, há espaço para o mistério. Por outro lado, é importante lembrar que muitas dessas histórias podem ser explicadas por coincidências ou circunstâncias históricas. Ainda assim, a ideia de uma maldição adiciona um charme irresistível, alimentando nossa imaginação e mantendo essas lendas vivas através das gerações. Seja você um cético ou um entusiasta do sobrenatural, o fato é que as maldições continuarão a ser parte da narrativa humana. Elas provocam debates, inspiram filmes, livros e documentários, e acima de tudo, despertam nossa curiosidade sobre o que há além do que podemos ver e provar. E você, o que acha? Essas histórias são apenas coincidências ou há algo mais? Deixe sua opinião nos comentários e compartilhe este vídeo com alguém que também se encanta com o sobrenatural. Até a próxima!